Nós vamos falar hoje sobre encontro com Jesus, e nós vamos falar sobre Bartimeu, ok? Bartimeu, o cego Bartimeu. Mas eu queria começar fazendo uma introdução primeiro de um assunto muito importante para a gente entrar nesse encontro de Jesus com esse cego. Abre comigo sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8, e eu quero ler com vocês o verso de número 13. Romanos 8, verso de número 13. Romanos 8, versículo de número 13. Diz assim, olha: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Feche seus olhos. Papai, obrigado por essa manhã maravilhosa, a gente poder estar na Tua presença aqui. E eu queria te pedir, papai, que o Senhor falasse com a gente hoje aqui. Espírito Santo, nos guia no entendimento da Tua palavra, Pai. Senhor, nós sabemos que não é carne e sangue, Pai, aquilo que vai acontecer aqui, mas é revelação Tua, Senhor, que nós precisamos para uma transformação na nossa vida. Então, Espírito Santo, nos convence do pecado, do juízo, Senhor. Nos convence da justiça, Senhor. Fala com a gente aqui nessa manhã, nós precisamos ouvir Tua voz, Pai. Se revela a nós, Pai. No nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém e amém. Esse versículo, gente, escrito por Paulo, mas inspirado pelo Espírito Santo, é um versículo, eu diria, uma descrição dele terrível. Porque o que Paulo está dizendo aqui para essa igreja em Roma é que se vocês viverem segundo a carne, morrerão. E esse morrerão, gente, não é uma morte física, ok? Esse morrerão que Paulo está usando aqui é sobre condenação eterna, é sobre juízo. Tanto que a continuação é: se vocês viverem pelo Espírito, certamente viverão. Então ele não está dizendo que se você viver pelo Espírito, você não vai passar pela morte física. A gente conhece várias pessoas que viveram pelo Espírito e morreram. Ok? Então, essa primeira parte não está falando de uma morte física. Você vivendo pela carne ou pelo Espírito, fisicamente, se você não experimentar a volta de Cristo, você vai morrer. Mas ele está dizendo aqui sobre uma salvação e sobre uma condenação. Veja o que Paulo está dizendo. Se você, hoje aqui, está vivendo segundo a carne, você está condenado. E por que é algo terrível de ouvir? Porque o que Paulo está mostrando aqui, o que ele está dizendo é que é como se ele passasse a gente, e esse é o desejo do meu coração nessa manhã e hoje à noite, é como se a palavra de Deus nos colocasse numa máquina de tomografia e nos desse um resultado. E o teste dessa tomografia, o teste dessa análise interna sua que Paulo está usando, é a forma que você está vivendo. Ele diz: se você está vivendo segundo a carne, se aquilo que domina você, as suas escolhas, é a carne, ele está dizendo, cara, o diagnóstico é que você está condenado. E entenda o peso disso, gente. Ele não está dizendo a sua vida não vai bem, você não vai prosperar, a sua família não vai ser feliz. Ele está dizendo sobre condenação eterna. Eu não sei se eternidade consegue entrar, se essa palavra é possível ser processada pelo cérebro humano preso no tempo, nos segundos, nos minutos. Mas, gente, o que é condenação eterna? Algo que não tem volta.
Você lê sobre aquela parábola do Lázaro e do rico, aonde Lázaro, esse mendigo, morre, o rico, onde ele ficava na porta, morre, e a Bíblia diz sobre esse mendigo nessa condenação, esse rico nessa condenação eterna, dizendo: o pai Abraão pede para o Lázaro molhar a ponta do dedo para aliviar aqui a minha língua. Porque eu estou num tormento terrível aqui. Gente, é disso que ele está falando. Então, essa manhã é uma manhã de extrema responsabilidade. O meu pedido é: Espírito Santo, nos revela o peso de uma revelação como essa. Se você hoje aqui está vivendo segundo a carne, o diagnóstico que o Espírito Santo está dando, através da pena de Paulo, é que você está condenado, cara. E você pode se perguntar: Douglas, tá bom, mas o que é viver segundo a carne? E aí, eu quero que você abra comigo, ou você pode ler aqui comigo na tela, Gálatas capítulo 5, verso 19, o próprio Paulo diz assim, olha: as obras da carne, então, as obras resultantes de alguém que está vivendo segundo a carne são conhecidas, e são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, é como se ele expandisse o Romanos 8:13. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, cara, a minha oração é: Espírito Santo, coloca temor no nosso coração. Coloca temor no nosso coração. Isso aqui, gente, é palavra de Deus. Isso aqui não é uma opinião. Isso aqui é escrituras sagradas. Isso aqui é o Espírito Santo falando, o próprio Deus falando para a gente. Se você se inclui nessa lista deliberadamente, você não herdará o reino de Deus. E aí, o que são essas coisas, né? Imoralidade sexual é relação sexual ilícita, ou seja, uma relação sexual diferente daquilo que Deus colocou como lícito. Então, eu até coloquei o original aqui, que é o uso da palavra porneia. Então, relação sexual ilícita, como o adultério, a fornicação, a homossexualidade, o lesbianismo, a relação sexual com animais, com parentes próximos. Então, toda a lista completa daquilo que for uma relação sexual diferente daquilo que Deus planejou, aquilo que Deus colocou como lícito. Agora, a segunda coisa que ele coloca é impureza. Pode passar para o próximo? É impureza. E a impureza já diz, se a primeira, essa imoralidade sexual, diz respeito sobre você agir de forma impura sexualmente, a impureza já leva para um nível mais profundo, porque está falando do interior. Talvez você ali na primeira já falou assim: graças a Deus ali, não fiz isso, não fiz aquilo. Mas a impureza, ele está falando sobre desejos ilícitos. Ok? É o olhar ilícito em relação a uma outra pessoa, é você deixar sua mente viajar, é fantasiar em relação a algo ilícito. Ok? Então talvez você fala: não concretizei como ali na primeira, mas estou fantasiando, já entra na impureza que ele coloca ali. Lascívia, a lascívia já é o outro lado, porque se a impureza ele está falando de quem olha, a lascívia ele está dizendo sobre quem se expõe. O que é a lascívia? É o desejo, é você despertar o desejo ilícito em alguém. A lascívia diz respeito à foto que você está postando, naquela posição que você está postando, para despertar o desejo em alguém e gerar aqueles likes que você tanto está viciado. É o jeito que você olha, é o jeito que você manda uma mensagem no WhatsApp e você sabe do que eu estou falando, dos emoticons que você usa. Né? Os emojis que você põe, você sabe qual é a intenção do seu coração quando você mandou: oi sumido. Sonhei com você. É querer despertar o desejo em alguém. É claro, homens, mulheres, talvez
seja pelo homem ser bem visual, seja uma coisa também das mulheres, isso. É claro que existe o olhar maldoso, que meio que não importa como você se vestir, a pessoa vai ter um olhar maldoso. Mas aqui está falando sobre a sua intenção ao colocar uma roupa, a sua intenção ao postar uma foto, a sua intenção ao mandar uma mensagem, é lascívia. Agora é interessante, que se eu falasse para vocês assim, olha, saiu um filme novo no cinema. O filme chama Obras da Carne. Obras da Carne. O que você imaginaria que ia ter nesse filme? Por quê? Porque a gente sempre para nos 3 primeiros. A gente fala, esses imorais sexuais, esses adúlteros, a gente sempre para no sexual, porque a gente pensa, esses caras não vão herdar o reino de Deus. Meu irmão, a lista continua. A gente sempre fica assim, você viu, o pastor caiu, e aí a gente nunca pensa assim, o que será que ele fez? Deixou de descansar? Que é pecado deixar de descansar, sabia? A gente sempre pensa, ou ele roubou dinheiro, ou ele fez alguma coisa sexual. Porque a gente pensa que a lista é esses 3 primeiros. Um filme chamado Obras da Carne poderia ter muitas outras coisas. Ele coloca a libertinagem, ele coloca a idolatria. Gente, o que é idolatria? Idolatria é você amar qualquer coisa mais do que a Deus. E pode ser seus filhos. E pode ser seu marido, sua esposa. E pode ser o seu trabalho. E pode ser o dinheiro. Idolatria, você colocar algo no lugar de Deus. Você colocar a sua esperança de vida e a sua devoção a algo que não é o único Deus. Feitiçaria. Interessante, feitiçaria, coloca aquele. Olha que interessante, é a palavra farmaqueia. E a primeira tradução disso é o uso de drogas. Por que o uso de drogas, gente? Porque você pensa, feitiçaria, o que você pensa? Na mágica, no pó, no pá, né, na macumba, tal. Só que o uso de drogas tem o mesmo princípio. Eu quero aliviar minha dor com uma mágica. Quem está entendendo? Eu tenho uma dor, eu quero fugir dos meus problemas com uma mágica, fulano não está olhando para mim, então eu vou lá e vou fazer uma feitiçaria lá para gostar de mim. É tudo o mesmo princípio, é o princípio de pegar um atalho para conseguir alguma coisa. Feitiçaria, uma forma mágica para conseguir algo, fugindo dos processos de Deus. E aí continua, gente, talvez até aqui você falou, não, estou de boa, feitiçaria, eu não me envolvi, não usei drogas, tal. Aí ele entra, meu irmão, inimizades. Olha o que está nessa lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. Inimizades. Tem alguém que você fala, eu não suporto fulano. Não, se ele for na festa, eu não vou. Fiquei sabendo que ele vai lá na família de Zascope. Ele vai de manhã, eu sou da noite. Ele vai da noite, eu vou de manhã. Porque eu não vou com a cara. Eu não suporto. E às vezes, você até não verbaliza, mas tem eu odeio aquela pessoa. Meu irmão, está nessa lista. Só que nós aqui, gente, entre nós, fazemos coisas como essas. Quão pesado é isso? Inimizades, cara. É você ser inimigo de alguém. É lógico que a Bíblia diz, o que depender de nós, paz com todos. É claro que vai ter pessoas que vão nos odiar, e até ele diz, se você estiver vivendo o reino de Deus, seguindo a Cristo, vocês serão perseguidos. O que depender de nós, paz com todos. Aí ele continua, rinchas, né? Contendas, disputas, brigas. Se você é briguento, você o tempo todo quer arrumar briga, no trânsito você quer arrumar briga, e no restaurante você quer arrumar briga, e onde você vai ter uma fila, você quer arrumar uma briga. Ele tá colocando aqui, cara. Pessoas briguentas, sabe? Pessoas que chegam no DNA e está lá discutindo a palavra, do nada o cara fala, mas e o calvinismo, né? Que ele já quer arrumar uma treta ali, entendeu? Ele gosta disso. Mas é pré-tribulacionista, pós, vai ser antes, depois, porque ele até na teologia, o que ele quer? Brigar, rixas. Aí ele continua, meu irmão, agora se você não foi pego até aqui, meu irmão, se prepara. Ciúmes, está na lista. Ah não, Douglas, eu não tenho ciúmes, eu tenho zelo.
Eu cuido do que Deus me deu. O que é o ciúmes, gente? Ciúmes é um sentimento de posse em relação ao outro. É aqui que está o erro. Eu cuido do que Deus me deu, não é seu. Não é seu. Esposa não é sua, meu irmão. É noiva dele. Ele deu para você cuidar. Mas o que é o ciúme? É esse sentimento de posse. E ciúme não acontece só entre casais. Ciúmes acontece entre amigos. Ai, foi de novo, saiu com ela? Você não ia em casa? Foi na casa dela lá de novo? Agora está com essa panelinha. Agora está não sei o quê e tal. Esse ciúmes, que é esse sentimento de posse. Tem que ser só meu amigo, tem que ser só minha amiga. Ele está dizendo, cara, se você está deliberadamente vivendo isso, e se sua vida, seu estilo de vida nem é lutar contra isso, cara, você não vai herdar o reino de Deus, cara. Nós vamos passar esse período junto aqui, talvez vai ser até um momento gostoso aí, esses próximos anos juntos, mas talvez eternamente nós não vamos estar juntos. Você tem noção disso? Continuando, ele diz ira. Meu irmão, ira está aqui. A ira é essa fúria que faz alguém até perder a cabeça, até falar, poxa, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Olha que loucura, saí do carro e quis brigar com o cara. Essa ira que consome, que te toma, que no futebol, quando você vê, você está dando pontapé nos outros, quase quebrando a perna das pessoas, movido por uma ira. Meu irmão, ira está na lista. Não pensa que é só pecado sexual que está na lista, cara. Ira está na lista. Você que é todo machão, que distrata todo mundo, tal, ira está na lista. Você que na TPM usa isso de desculpa para maltratar o mundo inteiro. Ira, se Jesus voltar, meu irmão, na TPM de algumas. É condenação certa, não? Tipo, 7 dias ela não vai para o céu, 20... Brincadeira, gente. Ira está na lista. Gente, isso aqui é tipo diagnóstico médico, entendeu? Alguém da sua família tem doença cardíaca? Discórdias. Discórdias, gente, é um desejo de colocar-se acima. É um espírito faccioso, um espírito de divisão, né? Discórdia é esse desejo de se colocar acima porque é um desejo de sempre estar certo, né? Ah, eu sei, não, está errado, não é assim que faz, deixa eu te falar como é que faz, porque eu sei a resposta certa, eu sei o jeito certo, eu sou o dono da verdade. Divisões e facções, esse coração, e aqui divisões e facções é o resultado de um coração que tem a discórdia. Inveja, que é o desejo que o outro perca o que tem, né? Então inveja é quando você se entristece com o sucesso do outro, quando você vê fulano comprou uma casa, se vem uma tristeza no seu coração pelo sucesso do outro. Fulano trocou de carro e vem uma tristeza, a moça vem vestida toda bonita e você pensa, tomara que quebre o salto quando ela estiver andando no meio, assim, trazendo a oferta, quebre o salto. E aí se você não foi pego até aqui, meu irmão, agora chegou a sua hora. E chegou a minha hora também. Bebedeira e glutonaria. Está na lista. O que é isso? É colocar o seu refúgio de vida na comida ou na bebida. É quando você está todo estressado de manhã, lá no seu serviço, você fala, mas já está chegando o almoço. E é quarta-feira, vai ter feijoada. Tipo, é como se um alívio, entendeu? A feijoada viesse te abraçar, se falasse, debaixo das minhas asas. Você está seguro. Ah, eu podia tomar uma coquinha gelada agora, hein? Tanto que, quando nós jejuamos, tira isso. Sabe, as pessoas falam assim, cara, quando eu jejuo, eu fico muito bravo. Não, você é bravo. A comida é uma máscara para você. Quem está entendendo? Quando eu jejuo, eu trato mal os outros. Isso está dentro de você. Você só entope com comida. E quando tira esse refúgio, vem para fora quem verdadeiramente nós somos. Por isso que o jejum é tão poderoso, é tão importante para nós. Gente,
Eu quero que você entenda o peso disso aqui que eu estou falando. Sabe, há alguns anos atrás, a minha mãe descobriu que estava com câncer. Um câncer de mama. E eu lembro, eu era adolescente, sim, mas eu lembro de o meu pai e ela irem para São Paulo no dia para receber o diagnóstico, né? Para receber o resultado do exame. E aí eles chegam diante do médico e o médico está com aquele envelope. E aí o médico vem e entrega, né, aquele envelope e fala, olha, deu o câncer. É maligno. E cara, você imagina essa cena, talvez você não precisa nem imaginar porque você passou por isso, ou passou com algum familiar, você diante desse doutor, com aquele envelope terrível, com um diagnóstico que vai mudar a história da sua vida ou de alguém perto de você. E ela recebe aquele diagnóstico e por mais que o câncer de mama, o tratamento seja tão avançado já, há um prognóstico, uma chance de você morrer. Existe uma porcentagem de chance de você ser curado, mas existe uma porcentagem de chance de você morrer, de aquilo se espalhar pelo seu corpo e você ter muito menos anos de vida com seus filhos, com as pessoas que você ama. E aí meu pai conta que eles recebem essa notícia e eles saem dirigindo. E eles começaram a chorar tanto no carro que ele não conseguiu na estrada, ali na Fernão Dias, ele teve que parar debaixo de uma árvore lá para dar um tempo de chorar, para conseguir voltar a dirigir diante de um diagnóstico como aquele. Mas sabe, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que Paulo está escrevendo aqui é infinitamente pior do que ouvir que você está com câncer. Porque quando nós vamos num velório de alguém que está com câncer, a conversa ao redor do caixão é uma. Descansou. Pois estava sofrendo tanto, foi um alívio. Acabou o sofrimento, acabou a dor. Agora, quando nós formos num velório de alguém que foi diagnosticado com isso daqui, qual é a conversa se nós fôssemos ser sinceros ao redor do caixão? Não é descansou. Não é o sofrimento acabou. Tinha uma frase que, se eu não me engano, é de Lutero. Ele diz, essa terra é o único inferno que a igreja vai experimentar. E é o único céu que aqueles que não estão em Cristo vão experimentar. São os únicos prazeres. Sabe, esse diagnóstico, cara, e eu não sei se você está nessa lista, cara. Eu não sei se você está vivendo deliberadamente essa lista. Não estou dizendo sobre aquele que depois escorreguei e fiquei irado. Não, você tem como estilo de vida isso. E você nem luta contra isso. É o seu normal isso, o tempo todo, a sua vida é isso. E aí, a gente entra numa tensão teológica aqui. Por quê? Porque se você ler Efésios capítulo de número 2, verso de número 8, Paulo vai dizer com todas as letras que salvação é pela graça, mediante a fé. E ele fala, é dom de Deus, dom é presente, é um presente de Deus, não vem da gente, não é por boas obras, ninguém é salvo por viver em santidade. Só que aí você entra num texto como esse aqui, e você fala, Paulo, peraí. A impressão que eu tenho é que você escreveu para os caras lá em Éfeso que a salvação é pela graça e não pelas obras, é um dom de Deus, e a impressão que dá é que você escreveu para os caras em Roma e para os caras na Galácia, que é por obras. Porque ele está dizendo que se você viver segundo a carne, você vai ser condenado, e se você viver segundo o Espírito, você vai ser salvo. E viver é comportamento. Viver é obras, tanto que ele chama de obras da carne. Ele está dizendo, se você está vivendo essas obras, você não vai entrar no reino de Deus. Se você está vivendo guiado pelo Espírito, você vai herdar o reino de Deus. E eu te pergunto, agora, é pela graça ou é por obras? Porque hoje, gente, nós temos duas pregações rolando nos púlpitos da nossa nação. Uma pregação que foi muito comum nos últimos anos, foi uma pregação de uma salvação por obras.
E aí a brincadeira que eu fiz aqui, né, é uma brincadeira legalista. Eu acho que uma semana eu estou salvo, na outra eu não estou. E agora hoje eu estou salvo, mas ali eu falei um palavrão no carro, eu não estou mais. E a gente pensa assim, então, salvação na verdade é sorte, porque se Jesus voltar num dia que você está bem, você vai ser salvo. Se Jesus voltar num dia que você está mal, fala, pô, Jesus, bem hoje? Mancada. Voltar semana passada, eu estava jejuando, estava bem. Só que isso é uma pregação legalista, porque é por obras. E por que tanta gente se machucou na igreja? Porque estava numa igreja legalista, e o problema de uma igreja legalista é que quem está conseguindo cumprir as coisas se acha melhor do que quem não está. E aí a gente exclui pessoas, porque o mérito é de quem? Das obras. Que eu estou pagando um preço. E você não está. E aí a gente criou essa igreja que exclui, por quê? Porque era por obras. Agora, nós temos uma outra pregação rolando, que é uma pregação de uma hipergraça, que é a pregação de uma livre graça, que é o quê? Ei, Jesus te salvou, o que você precisa? De fé nele só, para ser salvo. Então, se você teve fé nele, você levantou a mão, você veio para frente, entregou sua vida, mesmo que você esteja vivendo essa lista, não tem problema. Salvação é pela graça e Jesus sozinho te salva. Fala, mas peraí, então o que eu faço com isso aqui? O que eu faço com essa chamada à santidade tão intensa que a Bíblia tem em toda ela? Minha pergunta, e agora? O que a gente faz isso aqui? Qual é a relação de santidade e graça e salvação? E a resposta, gente, está em Romanos capítulo 8, verso de número 1. Abre aí comigo, volta um pouquinho. Romanos 8, 1. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é um fundamento para nós. Romanos 8, 1. Passa para mim aí. Que diz assim, olha. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Agora, olha esse versículo. Esse versículo é... Agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas Douglas, e o que eu fiz no passado? Não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Ele está dizendo assim, um dia você vai chegar diante do juiz, você vai chegar diante do Deus santo, santo, santo. Ele vai pegar um martelo como juiz para dar o veredito, e você está esperando ouvir um culpado, porque você sabe tudo o que você fez, e você vai ouvir um inocente. Aí você vai falar, será que é de mim? Será que ele confundiu? Ele fala, não, porque você está em Cristo Jesus, você está no santo, e eu já considerei ele culpado na cruz do Calvário, e derramei toda a minha ira sobre ele, e agora eu tenho tudo o que ele ia herdar, você vai herdar. Ele trocou de lugar com a gente. Isso é salvação, é estar em Cristo, é fé em Cristo, é crer que ele morreu no seu lugar, e agora você é um com ele. Então, se o versículo 1 fala de salvação, olha o que o versículo 2 diz, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Se o verso 1 fala de salvação, o verso 2 fala de santidade. E a pergunta é, qual é a relação entre as duas coisas? E a resposta está na primeira palavra do verso 2. Por quê? Porque é um conector, ok? Que conecta a ideia número 1 com a ideia número 2. E por que é um conector usado para apresentar uma justificativa que comprova a primeira ideia? Por que é um conector usado para apresentar uma evidência de que a primeira ideia é verdade? Vou dar um exemplo. Imagine que eu fale assim, gente, estou morrendo de fome, tá? Estou com muita fome aqui hoje, gente. Aí você fala, dá para ver que eu estou com fome? Sim ou não? Dá para ver? Não. Então eu quero provar para você que eu estou com fome, eu quero uma evidência que eu estou com fome, aí eu falo, por que minha barriga está roncando muito? Então, esse porquê, ou em algumas versões vai usar a palavra pois, é para você apresentar uma evidência que a primeira coisa é verdade. Eu estou com fome
porque a minha barriga está roncando muito. Deixa eu te perguntar, a minha barriga roncar fez eu ficar com fome? Hã? A barriga roncar gera fome? Não. A barriga roncar faz o quê? Comprova a fome. Evidencia a fome. O que Paulo está dizendo? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí você pergunta, mas como é que eu sei que alguém está em Cristo Jesus? A evidência é essa: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. O que eu quero te dizer? Salvação não, santidade não salva ninguém. Ninguém é salvo porque viveu uma vida santa. Nós vivemos uma vida santa porque fomos salvos. Santidade é a evidência visível de que salvação chegou na sua vida. Presta atenção. Santidade é o lado visível da salvação. Salvação e santidade são dois lados da mesma moeda. Não tem um, não teve o outro. Agora presta atenção. O que essa pregação muda de uma pregação legalista que está mandando você simplesmente andar em santidade? Porque se você estava naquela lista, se você fala, cara, eu estou vivendo isso, se você entendeu talvez essa manhã, cara, talvez eu esteja condenado, eu não quero que você volte para sua casa para lutar, para tentar vencer esse pecado. Porque você vai falhar de novo, porque é uma lei do pecado. É uma lei do pecado, você é escravo do pecado. O que essa pregação está falando para você? Se você não tem santidade, isso é um diagnóstico que você precisa de salvação. Então você não volta para casa para resolver o seu pecado, você volta para casa para colocar a boca no pó e falar, Senhor, tem misericórdia de mim e me alcança. Você tem que clamar até Ele abrir os seus olhos, cara, e você ter um encontro real com Ele, porque quando você tiver um encontro com a graça, cara, Ele está dizendo, a evidência é que a lei do Espírito da vida em Cristo te liberta da lei do pecado e da morte. Por exemplo, tem uma lei chamada lei da gravidade. Quem conhece? Já caiu aqui alguma vez? Entendeu? Qual que é a lei da gravidade? Que todo objeto vai ser puxado para o chão. Sim ou não? Então se eu soltar algo, o que ele faz? Cai. Então é uma lei. Não tem como. Quando ele diz a lei do pecado e da morte, ele está dizendo que é como a lei da gravidade. Quem aqui consegue lutar contra a lei da gravidade? Não dá. Dá para lutar? Não, eu não concordo com essa lei. Tem como não concordar? O problema é seu se você não concorda. Você é escravo do pecado. E por ser escravo do pecado, você vai ser condenado eternamente. E isso vai ser justo. Agora ele está dizendo, só que tem uma lei que anula a lei do pecado e da morte. Assim como a lei da gravidade é anulada pela lei da aerodinâmica. Você tem um negócio de aço de 1 tonelada voando. Como? Porque ele está operando em outra lei que anula a lei da gravidade. A lei da aerodinâmica anula a lei da gravidade, assim como a lei do Espírito da vida anula a lei do pecado e da morte. Então não tem como eu lutar contra a lei do pecado e da morte, eu só preciso me colocar debaixo de uma nova lei, a lei do Espírito. A nova lei tem que entrar em mim e ela anula a lei do pecado e da morte. Então entenda uma coisa, se você hoje aqui se encontra naquela lista, é uma manhã da gente colocar o rosto em terra e dizer, miserável homem que somos, tem misericórdia de nós e nos alcança aqui nessa manhã, e Ele vai te alcançar hoje aqui, meu irmão. Ele vai te tocar, a graça dEle vai te alcançar, e o resultado vai ser uma nova vida, com novas escolhas. E eu queria falar então do nosso personagem aqui, Marcos capítulo de número 10. Tenho 11 minutos para falar dele. Marcos 10, abre aí. Então, não precisa abrir não, que eu coloquei aqui no telão para vocês verem, que aí fica mais rápido. Diz assim, ó, e foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, e Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Presta atenção. Por que eu estou usando Bartimeu para essa pregação? Porque Bartimeu era cego.
Bartimeu não podia ver. Então entenda uma coisa, não adianta você falar para um cego assim, ó, ei, para de tropeçar nas coisas, cara. Adianta? Então para de querer pregar moralidade para quem não teve os olhos abertos. Para de querer falar, faz isso, faz aquilo. Ele é cego. E aí, eu quero que você entenda, se você está cego hoje aqui, porque você entrou nessa tomografia e saiu o resultado, se você hoje está cego hoje aqui, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Não tem nada que você pode fazer para curar sua cegueira. Você pode esfregar o olho, pode pingar colírio, você pode ir no melhor médico, você pode ter quantos reais você tiver na conta bancária. Não existe nada que você possa fazer para curar a sua própria cegueira. Bartimeu era cego, e por ser cego era um mendigo, que dependia dos outros. Por quê? O que ele podia fazer em relação a isso? Nada. Não há nada que eu e você possamos fazer para curar nossa própria cegueira. Mas e se eu der o dízimo? Não. E se eu der 20%? Não. Se eu der tudo? Não. Jejuar? Não. Não há nada que você possa fazer para curar sua própria cegueira. Então, se hoje você aqui está de olhos abertos, espiritualmente falando, não bata no peito e ache que você é melhor que alguém. Porque não foi você que curou sua cegueira. Ele diz assim, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Meu irmão, esse cara descobriu uma parada. Ele descobriu que não havia nada nele que poderia curar a cegueira dele, mas estava passando alguém naquele dia que tinha poder para tocar na vida dele. O que ele começou então a fazer? A gritar. Ele começou a clamar, desesperado, porque ele viu que era a oportunidade dele de começar a ver. Ele descobriu que aquele que tinha poder para resolver o problema dele estava passando naquele lugar. E o que eu quero te falar é exatamente isso. Ele está passando aqui de novo. Hoje ele está neste lugar. A pergunta é, quem vai ter a coragem de clamar a ele? Porque entendeu que não tem nada que você possa fazer para resolver o que você está passando. Ele começa a clamar. Agora olha o clamor. É Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Em outras versões está, tenha misericórdia de mim. Sabe o que é misericórdia? Sabe o que esse homem estava gritando a todos os pulmões? Jesus, filho de Davi, eu sou um miserável. E se você não parar, eu vou continuar eternamente sendo um miserável. O Salvador, gente, é para quem reconhece que está perdido. A cura é para quem reconhece que está doente. Não é, Jesus, volta um pouquinho. Jesus, filho de Davi, eu sou brasileiro, injustiçado, pobre, negro, não sei o quê. Não. É Jesus, filho de Davi, os meus pais fizeram não sei o quê para mim. Não. Para de culpar os outros, cara. Para de culpar a nossa nação, para de culpar Bragança, para de culpar o sistema. Olha para você e grita, Jesus, filho de Davi, eu sou um miserável e eu preciso desesperadamente de um toque seu. Grita, não com base em quem você é, grita com base em quem aquele que está passando aqui é. Ele é bondade, ele é amor, ele é graça. Mas só dá para te tocar se você tiver um coração quebrantado e você compreendeu quem você é. Só dá para te perdoar se você entendeu o tamanho da sua dívida. Ele começa a gritar, tem compaixão de mim. E aí Jesus, pode passar. E muitos o repreendiam, né, para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, falava, cala a boca, fica quieto. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus parou. Ah, meu irmão, se tem uma parada aqui, para Jesus, é alguém que reconheceu que é miserável. Se tem uma parada que é música para
ouvidos de Jesus é um coração quebrantado. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego dizendo-lhe: coragem. Aí os caras viram até coach, né? Coragem. O mestre está chamando. O cara agora está mandando calar a boca. Coragem, meu irmão. Levante-se, porque ele está chamando você. Olha o próximo verso. Atirando a capa para o lado. Olha, gente, nenhuma informação na Bíblia é à toa, assim, tá? Atirando a capa para o lado. Ele pega, por que capa? Porque geralmente funcionava assim. Alguém da família, tal, trazia o cego até um lugar estratégico, sentava ele lá e ia embora. Então era meio que o trabalho dele. Ele ficava ali pedindo esmola, e aí ele ficava até tantas horas da noite, e alguém buscava ele e levava ele embora. Eles levavam então essa capa, porque ali é a região de deserto, esfria muito. Fica muito frio naquela região. De repente está super calor, de repente está super frio. Então ele já ficava preparado para ficar mendigando ali. E de repente fala assim: Jesus chamou ele. O que ele faz com a capa? Não preciso mais. Deixa eu te falar o que isso aqui representa para nós hoje. Para de ter um plano B caso Jesus não funcione. Presta atenção. Para de ter um plano B caso Jesus não funcione. Para de falar assim: não, vou tentar aquilo ali. Caso não dê certo, eu ainda tenho isso daqui. Não tem plano B. Não tem o namoradinho que você vai voltar. Não tem aquilo que você vai retornar. Não. Ou você cai de cabeça em Cristo Jesus, ou você não vai receber o que Ele tem para você, cara. Ele lança a capa como que dizendo: não preciso mais, amanhã eu não estou aqui. Ele me chamou. Ele me viu. E aí ele levanta, lança a capa, ele se levantou em um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou. E aqui, gente, é um dos segredos. Talvez você está vindo aqui já há alguns domingos. Talvez também vem de terça e você vai até no DNA. E cada encontro, Jesus faz uma pergunta. A pergunta é essa, pode passar. O que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? A pergunta dessa manhã é essa: o que você quer que eu te faça? Jesus está aqui, cara. E ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O que você quer que eu te faça? E o problema são as respostas. O problema é que todo domingo você está lá assim, ó: Jesus. Aí Jesus fala: o que você quer que eu te faça? Você fala: Jesus, eu quero uma casa própria. E na misericórdia dele, ele dá. Mas é um cego com moradia agora. Aí você fala: não, Jesus, um carro, Senhor, saúde, um carro, Senhor. E na misericórdia dele, ele dá, só que é um cego com carro. Então você imagina o que ele faz de carro. Aí você fala: Jesus, eu quero casar, Senhor. Mas você imagina um cego escolhendo esposa. Por isso tem esses casamentos. O que queres que eu te faça? O que você veio aqui querendo? Só que essa mensagem, cara, tenha revelado o que você verdadeiramente precisa hoje. E não é nem eu quero vencer a pornografia. É eu quero te ver, Jesus. Senhor, eu estou aqui por um motivo. Tira as escamas dos meus olhos, tira o véu do meu rosto, abre os meus olhos, porque eu preciso desesperadamente de um encontro contigo, para que toda a minha vida seja resolvida. Eu quero te ver. Senhor, o que queres que eu te faça? A resposta dessa manhã é: eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver. Cara, que o Espírito Santo sopre mais uma vez essa pergunta para você: o que queres que eu te faça? E de repente, ele responde: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver. Presta atenção, quando Jesus disse a frase, vá, a sua fé te salvou, naquele milésimo de segundo, todos os conectores dos olhos dele se conectaram aos receptores do cérebro dele, e ele abriu o olho e viu.
Você imagina alguém numa escuridão absoluta, que não enxerga nada, que não vê cor, que não vê imagem, que não vê nada, mas absoluto, durante anos e anos e anos, e de repente, num milésimo de segundo, alguém fala uma frase: vá, a tua fé te salvou. Ele abre os olhos e vê. E qual é a primeira coisa que ele vê? Irmão, qual foi a primeira imagem que entrou pelos olhos daquele homem? Você consegue imaginar essa face? E por que eu estou falando isso, gente? Porque eu acho melhor. Porque a Bíblia diz que é isso que o seu interior tanto quer. Você está procurando em mulher o que está na face de Jesus. Você está procurando nas drogas o que está na face de Jesus. E a sua alma não vai descansar enquanto você não vê. Por quê? Porque quando Deus cria Adão, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem, a Bíblia diz que Ele fez ali do pó da terra, Ele forma o homem. Quando Ele termina de formar o homem, Ele sopra, e a vida entra no homem. E quando o homem abre os olhos, qual é a primeira coisa que ele vê? Alguém que estava soprando bem de pertinho no nariz dele. Qual foi a primeira imagem que entrou pelo primeiro homem que existiu? Qual é a parte de Deus que tem boca? Que pode soprar. Que até cuspiu e passou nos olhos de alguns cegos. Gente, a primeira imagem que entrou pelos olhos de um homem foi a face de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, essa face, ela está no seu DNA. O seu DNA não vai descansar enquanto não vê de novo essa face. Você pode buscar onde você quiser, meu irmão. Você pode buscar onde você quiser, minha irmã. O que a sua alma quer é ver de novo. O que queres que eu te faça? Você não vai sair daqui e tentar com as suas forças vencer o pecado, cara. Você vai sair daqui, você vai usar tudo o que você tiver para clamar por um encontro com Ele, cara. Porque seus olhos sejam abertos. O que queres que eu te faça? Cara, que o desejo do seu coração mude hoje aqui, Senhor. O que você quer? O que você não vai descansar enquanto não conseguir? E é interessante que Jesus fala assim, ó, vá, olha a frase, vá, a sua fé te salvou. E imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Jesus fala, vá, ele fala, depois que eu vi, não dá mais para ir. Ah, meu irmão, depois que você vê. Por que a santidade é um resultado dessa fé salvadora? Porque depois que você viu, não dá para não seguir. Depois que você viu, você quer ir por toda parte atrás dele. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você aqui tá vivendo aquela lista. Você fala, mas Douglas, eu tive um encontro com Jesus. Sim, mas você parou de ver. E se você parar de ver, você para de andar em santidade. Porque você vai sendo transformado de glória em glória à imagem daquele que você contempla. Talvez o seu compromisso seja voltar a ver, voltar a olhar, a fixar os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. Quantas vezes você viu ele essa semana? Quantas vezes você tirou 1 hora para ficar na presença dele e contemplar quem ele é? Quantas vezes? Para de ficar tentando lutar contra o pecado. Usa toda a sua força para permanecer na videira. Pecou, beleza, acorda mais cedo e vai para os pés de Jesus. João fala, não pequem, mas se pecar, você tem um advogado bom. Vai para os pés dele, porque pecar é resultado de ter parado de olhar. Só dá para olhar para o que não deve se você tirou os olhos do que você deveria estar olhando. Para alguns hoje aqui, é amanhã que os seus olhos vão ser abertos. Para outros aqui, é amanhã que os seus olhos vão ser reposicionados de novo.
Vá, sua fé te salvou. E ele seguiu Jesus por toda parte. Fica de pé no seu lugar. Sabe, talvez você já teve um encontro com Jesus. E quando a gente tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós. E Pedro vai dizer que agora nós temos a natureza de Deus. O DNA de Deus está em nós. O que significa ter a natureza de Deus? Presta atenção. É que você é como Deus? Não. Você tem o potencial para ser como Deus. Você quando nasceu teve a natureza do pecado. Significa que você vai ser um adúltero, você vai ser um assassino? Não, significa que você tem potencial para. E como que esse potencial é destravado? De acordo com aquilo que você viu. De acordo com aquilo que você foi treinado. Então presta atenção, eu tenho o DNA do pastor Josué Gonçalves, do meu pai, e do DNA da Rosemary. Significa que eu vou ser igual a eles? Não, significa que eu tenho potencial para ser igual a eles. Só que depende de eu conviver com eles, observar eles para eu ser igual a eles. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você que teve um encontro com Jesus já, você tem a natureza de Deus, ou seja, potencial para ser santo como seu Pai é santo, mas você precisa andar com Ele para que isso seja destravado. Você precisa olhar para Ele, você precisa conviver com Ele, você precisa estar diariamente com Ele, para que você possa se tornar igual a Ele. E seguir o Jesus por toda parte. Salvação não é esse encontro que você vai ter com Jesus. Salvação é a vida toda agora. Porque Jesus é a porta que você entra, sim, mas Ele é o caminho que você anda. E Ele é a linha de chegada aonde você chega. Feche seus olhos.